lógica no processo decisório, com o estudo da análise de regressão na indústria de pequenos. O início de tudo se deu em meados da década de 80, na transição da era industrial para a era da informação. O professor Sérgio Discos, ele sugeriu a hipótese da existência de um ramo da contabilidade que utiliza ferramentas quantitativas, ferramentas de pesquisa operacional para auxiliar o processo decisório, auxiliar a informação contábil. E essa transição da era industrial para a era da informação trouxe um avanço tecnológico e, com isso, aumenta a competitividade entre as empresas. Essas ferramentas contabilométricas são ferramentas de pesquisa operacional, como eu já disse, de matemática, estatística e outras áreas afins, áreas de ciências exatas, e mais para a década de 90 começou a ser utilizado computação. E a contabilimetria não sugere o fim da tomada de decisão com base no feeling empresarial. A decisão pode ser tomada com base no conhecimento anterior do mercado pelo gestor, e essa informação tem que auxiliar, não dar a resposta exata para o gestor, ele vai utilizar ela como auxílio. No estudo eu trago um exemplo do gestor comprar insumos de produção com base apenas no feeling. Essa compra de insumos trazia um altíssimo custo de oportunidade para a empresa, porque em determinada época do mercado a demanda era alta e ele comprava um produto de menos. E quando a demanda era baixa, comprava demais, então ele comprava mais e vendia pouco, o dinheiro ficava estocado e ele tinha um enorme custo de oportunidade, porque o dinheiro podia estar aplicado em algumas aplicações financeiras, qualquer tipo, ações, CDB, etc. O artigo que respondeu para o seguinte questionamento: como a contabilimetria pode auxiliar os gestores no processo decisório? O objetivo geral do estudo é apresentar a importância da informação contabilométrica no processo decisório de indústria de brinquedos, demonstrando como essas informações são importantes para o exercício da gerência, fornecendo subsídios para o administrador. A pesquisa inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica para depois chegar no estudo de caso. Quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa, eles foram executados de forma específica e detalhada em uma única situação, caracterizando a pesquisa como estudo de caso. Quanto à forma de abordagem, a pesquisa foi classificada como quantitativa, porque utiliza ferramentas estatísticas na produção. Os próximos slides vou trazer alguns conceitos que foram utilizados no estudo. Inicialmente, vamos ver o que é informação e contabilimetria, para depois ver o que é informação contabilométrica. A contabilimetria é um ramo contábil que se dedica ao estudo de modelos contábeis e tem como base os cálculos matemáticos. É o conceito de lote de estado. Informação, segundo o Padovese, é o produto de um dado que foi processado e entendido pelo receptor da mensagem. Entendendo a contabilidade como a indústria, a contabilidade recebe o dado da empresa, o dado desorganizado, organiza esse dado e remete à empresa como uma mensagem. Se o receptor entender essa mensagem, ela é uma informação. Informação contabilométrica é aquela que tem tratamento matemático, estatístico ou computacional. O objetivo do estudo não é demonstrar que a contabilidade é uma ciência exata. A contabilidade continua sendo uma ciência social, mesmo sendo esse ramo da contabilidade, que é a contabilometria, e ele só vai auxiliar a contabilidade a quantificar as ações humanas, as ações que ocorrem por meio do gestor. Uns exemplos aqui de aplicações nos negócios: a decisão de produzir ou comprar um produto. Por exemplo, uma empresa que fabrica motos, ela pode decidir por fabricar a roda da moto ou comprar ela pronta. Essa decisão é tomada com aritmética básica, ou se tiver que ser feito investimento, com matemática financeira. Opção por um determinado mix de produtos. Se a indústria tiver um gargalo na produção, ela tem que optar pelo mix que vai trazer a maior margem de contribuição para a empresa. Essa ferramenta utilizada é a programação linear. Ratear custos fixos e prever vendas. Ratear custos fixos e prever vendas, que foi o que eu utilizei no estudo de caso. O rateio de custos fixos e a previsão de vendas é feita por análise de correlação e análise de regressão. O conceito de análise de regressão é uma ferramenta que estuda a relação da variável dependente com uma ou mais variáveis independentes e com o objetivo de estimar o valor médio. É importante utilizar isso aqui, essas duas palavras, valor médio, porque
a análise de regressão não dá um valor exato, ela vai dar um valor médio aproximado. E ela utiliza amostras passadas para prever ações futuras, resultados futuros. Essas são as duas fórmulas básicas, o do coeficiente B e do coeficiente A. Esse coeficiente B aqui é o mais importante, porque ele dá a variação da variável preditiva e em função da variável, a variável preditória que vai ser prevista em função da variável que vai prever o modelo. Próximo slide eu vou mostrar aqui. A equação de regressão é uma função polinomial do primeiro grau que tem dois coeficientes e uma variável dependente e uma variável independente. Esse coeficiente A e o B não podem ser zero. Eles têm que ter um número real e não nulo. Ou seja, não pode ser zero porque invalida a análise. Tá tudo. O X é a variável que vai prever o Y, como eu disse, e o Y é que vai ser previsto pelo X. O Y depende do X. Um exemplo aqui aleatório de uma reta de regressão, só para dar uma adiantada nessa parte. Aqui, dá um clique. Esse sinal de menos mostra que essa variável aqui é inversamente proporcional a essa. Quando essa aqui cresce, essa aqui decresce. Então, supondo que o NSIC 2011 vai acontecer em João Pessoa, não vai só para não fazer propaganda para uma e para outra, estamos concorrendo. Supondo que vai ser em João Pessoa e os organizadores do evento fizeram análise de regressão utilizando o preço para prever, o preço da inscrição para prever a quantidade de inscritos. E eles chegaram a essa reta de regressão aqui. Isso quer dizer que para cada R$1 de aumento no preço, vai diminuir 1,35 inscritos no evento. Isso é só o começo da análise, mas já dá para ter uma informação muito importante. O erro padrão nas estimativas é um desvio padrão incondicional, que a gente estuda na estatística básica. Ele dá a dispersão dos dados e, consequentemente, a precisão da reta de regressão. Quanto maior o erro padrão, mais dispersos os dados são, menos eles se ajustam a uma reta. E para diminuir essa imprecisão, se o erro for muito grande, a gente usa a distribuição T e o intervalo de precisão.